Fala, artesã! Como vocês estão? Mais uma aula aqui para vocês. Essa aula aqui ainda é seguindo aquela ideia da porcelana fake, né? Eu tô apaixonada, vocês podem ver, né? As nossas 3 últimas aulas foi nesse tema de porcelana fake. Dessa vez eu trouxe a tampa do pote decorado. Olha como ficou legal, parece mesmo uma porcelana. E espero que vocês gostem. Aqui tá com orelhinha de coelho pro tema de Páscoa, mas vocês podem fazer da maneira como vocês quiserem, que vai ficar muito legal. Usem a criatividade e bora pra aula, vamos aprender. Vem comigo! Bom, pessoal, vamos começar a fazer o nosso pote. Eu tenho aqui uma tampa de metal e eu vou passar a cola lantejoula nessa tampa, para que qualquer coisa que a gente venha colar aqui, ela venha aderir. A cola lantejoula ela é muito boa, tanto para colar o biscuit diretamente ou outro tipo de material. No caso aqui a gente vai colocar o isopor e também uma fita crepe. Então, para ter uma aderência melhor da fita crepe, eu passo aqui a cola lantejoula, espalho bem, uma camada bem generosa, tá? Se eu fosse passar o biscuit, eu faria do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui. Se fosse o biscuit diretamente na tampa, eu passaria aqui a cola lantejoula, depois eu faria um reforço com a cola branca, tá? Mas como a gente vai colocar outros materiais em contato, então eu prefiro colocar a cola lantejoula, que ela tem uma aderência bem legal nesse tipo de material, tá? Aí aqui a gente vai deixar secar e agora eu vou fazer uma tagzinha pro nosso pote. Tô usando a massa marrom, mas vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá? Minha massa tá com umas bolinhas de ar, deixa eu ver aqui se vai vir a bolinha aqui. Se vier a bolinha, a gente fura e tira o ar. Ó, ela veio ali, deixa eu amassar de novo. E aí eu vou tirar as bolinhas, vou abrir ele e fazer uma tag. Essa tag pode ser do formato que vocês quiserem, do tamanho que vocês quiserem. Enfim, vocês podem usar a criatividade e fazer no tema também que vocês quiserem. Esse pote não tem segredo, tá? Ele é bem basiquinho de fazer. Ó, aqui ficou com umas bolinhas, vou abrir desse lado. E vou vir já aqui com a minha agulha, que tem umas bolhas bem aqui. E aí eu vou tirar... aqui, ó, o ar, vou empurrar pra fora o ar. Ó, já saiu, agora eu vou dobrar aqui ela e vou abrir pra fazer a tag. Então eu tô usando esse tom de cor de massa marrom, mas vocês podem usar num tom mais escuro, enfim, tá? Vou usar aqui um cremezinho Nivea pra não grudar na mesa, porque a minha massa tá um pouquinho fresquinha. Então vou usar um marcador aqui, nesse caso aqui é o de Páscoa, mas vocês podem usar em outros temas, pro Dia das Mães, Natal, enfim. E aí eu tô usando esse marcador, vou dar uma leve pressionada, acho que não ficou, deixa eu marcar de novo aqui, que eu acho que ficou meio raso aqui embaixo, pronto. Ó, ficou desse jeito, eu vou usar essa tagzinha aqui, vou passar um creminho também nela, pra ela não grudar e vou tirar aqui as bordas. Ó. Aí eu tiro, dou uma acertadinha aqui na bordinha, ó. Tirar o resíduo de massa que ficou. E aí eu vou fazer aqui umas marcaçõezinhas, umas fissurinhas aqui com a esteca gravata, porque vai dar a impressão como se fosse uma madeirinha, tá? Então, vou fazer uns risquinhos aqui, você pode usar também uma esteca de faquinha. Faço essas marcações. Só toma cuidado para não tirar a marcação ali, né, do Feliz Páscoa. Faço aqui também nas bordas. Marcando as bordinhas. Vou fazer aqui também na pontinha, aqui nesse cantinho, ó, aqui nas pontinhas, porque aí dá a impressão de madeirinha mesmo, ó. Aí ficou desse jeito, a gente vai abrir um buraquinho para poder passar depois o nosso cordãozinho. Então eu vou pegar aqui um canudinho, isso aqui é um tubinho de pincel, um protetor de pincel, e eu vou vir aqui tirar. Vocês podem usar um canudinho, um
caninho de pirulito, tá? E agora é só deixar secar, tá bom? Deixa secar bem. E agora a gente vai para as orelhas. Para fazer as orelhas é 15 gramas de massa cada orelha. Aqui eu tô usando a massa branca. Porém, se vocês forem fazer de outro tema, vocês podem diminuir a quantidade, for fazer um ursinho. Enfim, pode fazer só uma quantidade menor, tá? Então são 15 gramas de massa. Eu tiro as marcações da mesa, faço uma bolinha com a minha mão, ó. E vou fazer aqui um rolinho deixando um lado mais grosso que o outro. Então, com a ajuda da espátula, eu deixo aqui um lado mais fininho, tá vendo? Faz um rolinho meio compridinho e um lado mais gordinho que o outro, tá vendo? Ó, coloca um do lado do outro pra ver se tá tudo do mesmo tamanho. E com o meu dedo, o dedo médio, eu vou apertar aqui e abrir um buraquinho. Vocês podem usar um boleador também, tá? Quero deixar retinho aqui nas laterais, então eu uso a espátula aqui pra me auxiliar. Conforme a gente aperta, ele vai perdendo o formato nas laterais, tá? E o dedo mesmo a gente abre o buraquinho dessa orelha, mas vocês podem vir, ó, com o boleador. Dá uma leve arrastadinha assim, pra abrir o espacinho. Tá vendo? A gente vai fazer assim, aqui. Se ficar uma falhazinha, depois quando a massa secar, a gente arruma, tá? A mesma coisa do outro lado, pressiono com o dedo médio ou o indicador, o que for melhor pra vocês. E aí eu vou só acertar ali agora com o boleador e com a espátula, igual eu fiz no outro. O boleador para deixar mais certinho, né? Dar uma nivelada e a espátula para deixar reto nas laterais, tá? Deixa bem certinho. E aí se ficar alguma falha, a gente corrige depois que a peça estiver seca. Bom, vamos deixar bem certinho. Ó. Aí a gente vai pôr pra secar, eu quero que fique assim, com uma falha ali, depois a gente arruma. Ó, ficou assim, eu quero que ela seque levemente envergada assim, ó, pra frente, tá vendo? Ó, quero que ela fique levemente envergada, então pra isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar uma espuminha aqui, vou colocar pra secar nessa espuminha. E aí vou vir com um pedacinho de tecido, vou usar um guardanapo aqui de tecido e vou colocar bem aqui atrás, ó, e vou deixar ela assim, porque aí ela vai ficar tortinha, porque a massa tá molinha, ó. Ela vai ficar envergada, entendeu? E a gente vai deixar secando assim, até ela firmar bem, tá? Deixa secar. E agora, depois que a minha tampa do pote ali já secou, eu vim com um pedaço de isopor, ó, cortei no meio e vou colocar aqui em cima. Aqui, se você tiver uma bola, meia bola de isopor grande do tamanho da tampa, você pode usar. Como eu não tinha uma bola de isopor, eu vou usar esse pedaço mesmo e vou retirar essa rebarba aqui, ó, para deixar só um pouco mais arredondado, tá? Se você tiver uma bola de isopor, coloca, mas não deixa ela muito grande, deixa ela bem baixinha, tá? E aqui eu vou usar uma cola de silicone para grudar o isopor naquela cola lantejoula que a gente colocou no pote. Na verdade, assim, essa cola é cola de silicone. Se você tiver cola de isopor, ela vai servir também. Mas como eu tô aqui nos Estados Unidos, eu não encontrei cola de isopor, por isso que eu tô usando a cola de silicone. E deu super certo, tá? Então, ó, eu pressiono um pouquinho aqui o isopor. E aí, como a gente colocou a cola lantejoula, eu vou passar agora a fita crepe, e a fita crepe ela vai ter uma boa aderência nessa tampa, tá? Então eu vou pressionar aqui, ó, a fita crepe, ó, pressionando o isopor para baixo e grudando o isopor na tampa, tá, ó. Notem que eu passo na borda, mas eu passo de maneira para que esse isopor fique bem preso na tampa, tá? Ó, e ficou bem presinho, a cola de silicone tá ali entre o isopor e a tampa, ó. Vocês podem também esperar secar essa cola de silicone, aí pode deixar assim, ó, para baixo, para ela grudar bem, e depois vocês finaliza. Eu já vou passar a cola branca aqui na minha tampa para deixar secar, e aí eu venho com a cola branca para reforçar aqui, e na hora que a gente for revestir com a massa, ela grudar bem. Então, venho com a cola branca, passo em toda essa fita crepe e também em todo o isopor, tá? Lembrando que a minha ficou meia quadradinha, porque eu não tenho uma bola de isopor grande, tá? Mas vocês podem providenciar aí
meia bola de isopor ali que dê pra vocês na tampa. E aí agora eu vou pra massa, tô com a massa branca e aqui eu tô usando cerca de 150 gramas de massa. Por quê? Porque eu não tenho uma bola de isopor na minha tampa, então eu vou precisar que fique meio arredondado. Se vocês usarem uma meia bola de isopor, vocês podem diminuir a quantidade de massa, tá? Eu pressiono contra a mesa e vou girando essa massa para tirar todas as rachaduras e deixar ela bem lisinha, tá vendo? E aí a bolinha eu faço na mão, tá bom? Então a mesa é para tirar as marcações e eu faço na mão. E aí eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Eu belisco embaixo e com meus dedos em cima eu vou girando essa massa e vou abrindo, ó. Ó, tá vendo esse movimento que eu faço? Ó, vou beliscando com a palma ali da minha mão, com esse peito da minha mão, ó, essa parte da minha mão, e vou girando com os dedos lá em cima e abrindo um côncavo em cima, ó. E vou fazendo um biquinho ali, ó. Tá vendo? Ficou um biquinho. Ó. Lá em cima eu abri, ó. Tá? Eu deixo ela grossinha, ó. A gente vai girando. E eu vou vir colocando aqui em cima, ó. E aí eu continuo nesse mesmo movimento, agora segurando a tampa com os meus dedos. E vou descendo a massa, né? Trazendo a massa pra a borda da tampa. Com bastante cuidado. Vou girando, até que essa massa, ó, suba todinha. Aí você pode usar a palma da mão, como eu tô fazendo, e vai girando a peça. Nivelando a massa e trazendo essa massa todinha pra dentro, ó. Todinha pra dentro. A gente vai deixar assim ela grossinha e pra dentro da tampa. E aí agora eu vou alisar, tá? Vou ver se tá tudo certinho, vamos alisar, ó. Usa a palma da mão pra alisar. Ó. Se você colocar em cima da mesa, pode acontecer de ali embaixo ela marcar. Então, o ideal é que vocês deixem secar bastante, tá vendo? Se fizer assim que eu tô fazendo, ó, pra alisar, vocês vão ver embaixo, a gente vai perder massa aqui embaixo, ó. Então, vocês vão ter que trazer de novo, tá vendo? Aí tem que alisar pra ficar bem gordinho embaixo mesmo, tá? Então, a gente traz toda a massa aqui pra dentro. Aqui ficou uma marcaçãozinha, eu vou dar uma alisada. Ó, você pode também fazer assim, colocar em cima de uma tampinha, um potinho, para poder alisar e não embaixo a mesa não ficar, a parte de baixo não perder massa, né? Então, para ficar gordinho assim, ó. Ou alisar assim na palma da mão. Deixa eu ver se eu pego algum outro recipiente aqui, ó. Esse aqui ainda não vai dar. Você pode pegar qualquer recipiente aí para vocês posicionarem essa tampa para vocês conseguirem alisar sem ter que colocar na mesa, tá? Aí acerta bem o biquinho aí, ó, de como vocês querem um creminho para ficar a impressão de um creme em cima, um suspiro, né? Ó, aí aqui eu tô dando só uma ajeitadinha para deixar bem pontudinho, ó. Escolhi um lado, deixei pro ladinho e alisa bem. Capricha bem aí, faz bastante carinho. Antes da gente de fazer a marcação do creme, deixa bem lisinho, tá? Ó, vocês podem deixar assim, né? Ou fazer a marcação, eu vou usar um cabo de pincel aqui para fazer essa marcação, tá? Ó, eu vou escolher um lado aqui e eu vou começar marcando, ó. Vou fazendo uma marcação e eu vou subindo essa marcação, tá vendo? Ó? E aí vocês podem ou não fazer essa marcação. Quanto mais você marcar, né, mais profundo ficar essa marcação, mais marcado vai ficar. No meu caso, eu não quero muito marcado, porque eu quero uma aparência de uma porcelana. E eu não quero que fique muito marcado. Então, eu só vou aqui ajustar mesmo, não vou aprofundar muito. Mas vocês podem aprofundar bem com a ferramenta, tá? Porque eu tô só alisando para diminuir aqui, né, alisar um pouco, diminuir a marcação e ajustando só para ficar bem certinho, tá? Mas conforme ela secar, né, como o biscuit ele expande um pouco antes de secar, ele vai perder um pouco de formato, então para mim já tá bom desse jeito. Agora é só fazer carinho mesmo, ajustar. Se tiver alguma coisinha para acertar com a ferramenta, a gente acerta. Mas já ficou um cremezinho aqui em cima já. Ó, e agora eu vou só mesmo, ó,
suavizando mesmo essas marcações, ó, com o dedo, com a palma da mão. Eu vou deixando tudo bem lisinho, bem certinho, ó. Vou puxar aqui também, beliscar, ó. Ó, você pode pôr pra secar assim, em cima de alguma coisinha, ó, pra ele não amassar lá embaixo. Só vou reforçar aqui em cima. Acho que ficou torto. Aí a gente pode fazer dessa forma. Marcação. Vocês também podem fazer as marcações na vertical, tá? Então, usem a criatividade de vocês, dá pra fazer vários tipos de marcações aqui, nesse creminho. E aí as orelhinhas vão vir bem aqui, ó, depois, tá bom? Ó, bem aqui nessa parte, bem aqui, ó. Eu vou esperar secar um pouquinho e depois a gente vai fazer o espacinho ali da orelha, tá? E aqui eu só vou marcar. E já ficou assim, a gente vai deixar secando a orelha e esse creme aqui da tampa pra gente poder prosseguir. Ó, e agora, tá vendo que já secou, bem sequinho. E aqui eu vou tirar essa parte de baixo, ó, com estilete, com bastante cuidado pra você não cortar o seu dedo. Tira essa parte aqui, ó, que essa parte é o que a gente vai eliminar. Como já secou um pouco, então já consigo tirar, não vai reduzir tanto e não vai aparecer o pote, não vai aparecer a tampa. Você pode vir com o estilete, ó, retirar algumas partes aqui que eu vou ter que tirar ainda. O estilete, que você consigo tirar aqui. Aqui você pode usar uma lixa também, se quiser, se você achar que fica muito difícil com o estilete, também pode tentar passar uma lixinha. Mas o estilete geralmente sempre dá um acabamento mais bonitinho nessa parte, tá? Com um pedacinho aqui. Só acerta pra tirar o biscuit seco que ficou ali, ó. Aqui ficou um biscuitzinho, a gente tira. E aí agora a gente vai passar isso lá pra tampa, né? Vamos tampar o pote pra gente ver a posição que fica, a tampa fechada, ó. Então eu já tô vendo que vai ficar nessa posição. Então, nessa posição, eu já vou vir com as minhas orelhas, ó. Então, ela vai ficar ali. Eu vou vir com o arame, vou escolher o lado, acho que vai ficar aqui, ó. Acho que aqui vai ficar melhor. Então, vai ser assim. Tá vendo? A massa ainda tá um pouquinho molhada por dentro. E aí é o ideal, porque eu posso apertar, que não vai amassar. E posso furar, que aí eu consigo furar mais tranquilamente. Então, eu vou vir aqui mais ou menos. Ó. Deixa eu ver se tá certo. Eu vou colocar aqui. Tô olhando de frente, tá? Então, por isso que tô vendo aqui como vai ficar. Ó, tô olhando aqui, vi que ficou um pouquinho torto, eu vou descer. Ó, ficou assim. A massa aqui dentro, ela tá um pouquinho mais molhada, tá? Mas lá de fora tá seco. Então, eu vou passar aqui, ó, cola instantânea. Porque tá, a orelhinha tá seca e a parte de fora do meu creme tá seco. Eu vou pôr aqui a cola instantânea, vou pressionar um pouquinho e vou agora esperar secar essa cola. Depois que a cola secou, eu venho aqui, ó, vou arrumar essa falha que tá aqui dentro, vou empurrar esse ar lá pra dentro e vou colocar ali as massas pra fazer o enxerto, tá? E o enxerto a gente não tem segredo, gente. A mesma cor de massa, pincel de água ou um pincelzinho com água mesmo. E a gente vai fazer enxerto de massa. Ali, ó, tá vendo? Ficou com uma bolinha de ar ali dentro na orelhinha, eu vou colocar a massa. E a gente faz o enxerto pra enganar que é uma porcelana, né? Então, pra enganar a porcelana, a gente tem que dar esse tipo de acabamento, senão não parece ser porcelana, tá? Pra que fique uma peça contínua. Então, eu coloco ali um pedacinho de massa, acabou saindo ali no vídeo. Mas eu só tô pondo massa mesmo onde tem umas falhinhas, ó. Tem uma falhinha ali que tem uma bolinha de ar. Vou furar aqui pra essa bolinha sair. E vou enfiar uma massinha ali, ó. Fazer um enxerto. Que deu uma bolinha ali, ó. E aí com o pincel a gente vai ajustar. E vai fazer enxerto, tá? Aí agora eu vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Nessa outra orelha, ó. Colocar uma massinha ao redor. E vou fazer um enxerto. E aí aqui não tem segredo, é o pincel de água, vocês podem usar pincel modelador ou a esteca agulha e a gente vai enxertar essa massa para ficar uma coisa só.
colocar mais um pouquinho de massa aqui na lateral, que ficou uma falha. E com o pincel modelador eu vou juntar aqui as partes. Ó, a gente vai juntar, fazendo a técnica de enxerto. Aí a gente toma bastante cuidado para não ficar uma quantidade muito grande de massa e também não ficar uma quantidade muito pequenininha, porque se você colocar muito pouquinho, pode ser que essa massa seque e abra ali uma fissura. Então, coloca uma quantidade ali que vocês sabem que vai dar uma uniformizada, vai tirar o degrau, vai dar a impressão de uma peça só, de uma coisa só, tá? Ó, aí eu vou limpando com o pincel modelador. E também o lencinho umedecido a gente vai usar para depois dar o acabamento, tá? Pincelzinho de água também para tirar o excesso de massa, para uniformizar. E depois lencinho umedecido, não tem segredo. É bem simples esse pote, gente. Acho que é um dos potes mais rápidos que eu já fiz. Para vocês também vai ser um pote bem rapidinho, vocês podem fazer em vários temas. Ó. Aí a gente vai pegar aqui um lencinho, ó, lencinho umedecido. Vamos tirar esse excesso de água, excesso de massa. Já aproveita aqui, ó, já tô tirando a sujeirinha, que ficou uma sujeirinha. Ó, atrás da orelha também, que tá sujinho, ó, a gente já limpa. Já aproveita para deixar limpinho a peça, porque a gente vai esperar secar e depois que secar a gente vai envernizar com o verniz brilhante nesse caso, tá, gente? Eu não gosto de usar o verniz brilhante nas minhas peças. Eu gosto de usar o verniz fosco, mas nessa em específico que a gente quer trazer uma ideia de porcelana, daquelas peças de louça, então a gente vai usar o verniz brilhante, tá? Ó, e depois de tudo limpinho, deixa secar. Aí agora eu vou fazer um laço, fiz um laço aqui no pote, você pode usar o laço da cor que vocês quiserem, eu usei essa fita aqui. A tag já tá toda seca, eu não vou fazer nenhum tipo de acabamento de pintura nela, eu vou deixar ela assim no cru, mas vocês podem fazer um sombreado, enfim. E aí eu vou passar o cordãozinho aqui, nesse tom cru também, vou passar aqui. A gente vai dar um nozinho. Ó, vou dar um nozinho aqui. Dar um nozinho nela. E a gente vai amarrar ali no pote. Vou escolher um lado aqui. E aí, depois a gente posiciona do jeito certinho, né? Dá um lacinho. Depois a gente vem tampando essa tampa. Aí eu passei 2 vezes para não desamarrar e vou fazer um laço. E aí vocês podem usar a fita que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem, para ornar com a tampa do jeito que vocês quiserem, tá? Aqui saiu um pouquinho do vídeo, mas não teve segredo, só fiz um nó mesmo, tá? Ó, ficou assim, mas depois eu vou trocar de lado essa tag. Ó, só para mostrar para vocês. Eu fiz só isso, não tem segredo, tá? E a gente vai pôr a tampa aqui, tá? Ó, e aí, depois que eu passei o verniz, ali foi o verniz brilhante, o mesmo verniz que eu usei para fazer o porta-guardanapo. Então, se você não viu, volta lá e ficou desse jeito. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar aqui para me falar o que vocês acharam, de curtir, claro, esse vídeo. Curte esse vídeo, se inscreve nesse canal se você não se inscreveu ainda e ativa as notificações e até a próxima aula!